Mia. Olá, Pedro. Hoje temos uma convidada. Uma convidada muito Pela especial. segunda vez no podcast vamos ter uma conversa a três. Exato. Ok, boa. Vamos ver como corre. Então, bem-vinda, Joana. Olá, Joana. Muito obrigada pelo convite. Sim. Obrigada a nós por teres aceito este convite, de estares aqui connosco nesta conversa assim que queremos que seja informal e vamos ver onde nos leva, como sempre. Mas que não é tão informal como às vezes costuma ser. Não. Como nós agora estamos a gravar também em vídeo Exato. o Pois é. podcast, como eu te expliquei antes, agora já não podemos estar de pijama. Estava tão bom se fosse de pijama. Era. Se calhar é uma série diferente. É uma série diferente. É uma série diferente. Bom, Bem, na viagem, nós viemos hoje do Porto para Lisboa e estávamos a falar um bocadinho sobre ti e sobre as coisas que, em relação às quais tínhamos curiosidade, as coisas sobre as quais queríamos falar contigo, sabendo aqui sempre do nosso enquadramento, do nosso podcast, que é o enquadramento do desenvolvimento pessoal, que é a área em que nós trabalhamos. E então, eu, para além das coisas que nós discutimos, eu já me fui lembrando mais algumas em relação às quais eu tenho curiosidade. Mas acho que poderíamos começar por falar contigo sobre o teu projeto, o projeto que, assim, não sei se lhe vou chamar marginal em relação à tua atividade principal de atriz, Sim. mas que me parece que ocupa assim um espaço grande em termos daquilo que são os teus valores, aquilo que é importante para ti. Sim. Bem, queres-nos falar um bocadinho sobre esse projeto? Então, isso é de facto uma motivação gigante que eu tenho dentro de mim desde sempre. Eu acho que não me lembro da minha existência sem ter um foco virado para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para a proteção, também para um caminho do despojamento. Há ali são várias coisas também da saúde, de estar preocupada com da forma como é que eu estou aqui neste mundo. Ou seja, as coisas acabam por estar todas interligadas e nunca vi as coisas desmembradas dessa maneira. Ou seja, a minha pessoa física e a minha saúde desligada do meio ambiente, das pessoas com quem eu vou conectando e da sustentabilidade, que para mim é uma busca diária e permanente, às vezes uma ligeira obsessão. Sim, porque às vezes sinto-me um bocadinho, em alguns ambientes, sinto-me um bocadinho deslocada. E sinto que sou quase a única pessoa que está ali, mas a lembrar de que, de facto, há coisas que estão a acontecer que eram evitáveis, que não é necessário. E então isso acontece-me com alguma frequência, mas fui-me habituando também a aceitar essa minha persona mais obcecada. E também a torná-la, eu acho que mesmo, por exemplo, se os meus amigos, as pessoas que me conhecem bem e que já acompanham este meu percurso há alguns anos, quase todos eles, sem exceção, tirando talvez as pessoas lá de casa, poderão dizer que eu não sou de impor nada, ou seja, eu não tento impingir. Falo com entusiasmo sobre as coisas, às vezes digo, parece que estás a vender um produto, não sei se é da profissão, mas quando eu sou um bocadinho naif às vezes em relação às coisas e tenho uma abordagem logo à primeira tentativa, assim logo muito entusiasta, muito dinâmica e de quem realmente acredita naquilo a 100%. Depois vai esmorecendo com o tempo e vai-se encaixando. Mas nunca perdi isso também, essa minha abordagem assim mais entusiasta, mais às vezes um bocadinho naif, às vezes um bocadinho, não vou dizer iludida, mas um bocadinho do mundo mais assim do fantástico, daquilo que eu gostaria que realmente fosse, não é? Claro, com a idade vou já sabendo separar melhor as águas, mas ao mesmo tempo penso assim, bom, mas é uma característica que também não me chateia nada não perder, porque me dá uma dinâmica e um entusiasmo em relação às coisas especial, não é? Diferente. E então pronto, vou sempre direcionando assim, mas pronto, assim voltando outra vez um bocadinho mais atrás, tudo começou, este meu caminho da sustentabilidade e de estar sempre ligada, de tentar que a minha conexão física ligada com o planeta e com os outros seres que estão à minha volta houvesse sempre uma ligação e tudo fizesse sentido, existiu um bocadinho desde sempre. A parte também de não tentar produzir tanto lixo começou
quando nós entramos na era do descartável, e para mim nunca fez sentido. Ou seja, eu adorava os tempos da minha avó, não é? Em que ela não produzia lixos praticamente, sei lá, era uma coisa mínima o que ela produzia. E eu ficava sempre fascinada quando ia à casa dela, em Mangualde, porque eu vivia em Lisboa, não é? E não havia produção de lixo naquela casa, era extraordinário. E em minha casa havia imenso lixo que eu tentava separar, fui a primeira pessoa a separar em minha casa, separar lixo, fui a primeira pessoa a descobrir onde é que eram os ecopontos que não existiam na altura pela cidade, obrigava o meu pai a encher a mala do carro com plásticos e papéis, ao início só papéis, depois os plásticos entraram um bocadinho mais tarde, porque nem sabia ao início que se reciclava plástico, depois foi mais tarde, mas sempre foi uma coisa um bocadinho natural, nunca foi uma coisa que eu tivesse, na altura ainda não existia internet, nem existia toda esta influência que nós recebemos diariamente quando vamos às páginas do Instagram. Neste caso eu basicamente é a única rede social que eu uso, peço imensa desculpa, porque também tenho página de Facebook, mas eu não ponho lá os pés, porque para mim já chega, não consigo dividir-me em tantas Joanas, e então sinto que nessa altura o que acontecia era uma coisa mais de dentro para fora, não havia tanta influência, e depois de vez em quando conhecia uma amiga aqui, uma amiga lá, com quem havia uma conexão de também fazes isso é espetacular, mas ainda era uma coisa excessivamente pontual e muito pouco ainda consciente. Certo. Mas eu fiquei curioso aqui em relação a uma coisa, porque nós que nos interessamos tanto por questões de parentalidade e educação, não é? Tu estás aí a descrever essa sensibilidade como sendo natural. Era isso que eu ia ter. Onde é que começou? Não é? Se onde é que começou? Tu obrigaste os foi teus... a tua família? Foi... Pois, não sei. Se calhar foi uma influência indireta, assim. Os meus pais foram sempre... Nós fomos sempre uma família muito próxima. Portanto, éramos 4, eu, a minha irmã e os meus pais. Demos-nos sempre bastante bem, com as quesílias normais de todas as famílias, mas digamos que dávamos-nos muito bem dentro de casa, e levaram-me muito a viajar também, viajei bastante, basicamente só dentro de Portugal, Espanha e França, não fomos muito mais longe do que isso, quase sempre de carro, quase sempre a acampar, e talvez o campismo também possa ser uma das origens disso. Eu sempre fui um bocadinho fascinada, mas desde miúda, com o vintage, com tudo o que era antigo. Já na altura era antigo, agora então era muito mais antigo. E portanto, eu acho que houve uma era, entre aspas, de ouro, por exemplo, da arquitetura de interiores, que foram os anos 70, os anos 60, em que a arquitetura ainda era, também havia essa herança do passado, era tudo feito com um pormenor, com uma qualidade, com uma atenção aos detalhes muito particular, e eu sempre me senti muito atraída por isso. E durante o meu crescimento, talvez os meus pais me tenham predisposto a ver vários cenários diferentes, não é? Porque isso interessa muito durante o nosso crescimento, não é? Nós expormos os nossos filhos a músicas, a ambientes diferentes, a viagens, a culturas diferentes. Isso vai trabalhando o nosso subconsciente, as coisas vão ficando lá, vai abrindo o nosso leque e pronto, os meus pais sempre me levaram muito ao teatro, sempre tive muito contacto com o que se passava culturalmente na altura na cidade de Lisboa, e portanto houve sempre, eu nunca tive uma vida muito parada, tive uma vida sempre bastante ativa. Os meus pais havia muitos jantares entre amigos, havia muita vivência social. Eles ainda hoje são assim, vão ver concertos, espetáculos, tudo, são ultra ativos. Eu sou menos ativa que eles neste momento, menos ativa nessa área dos concertos. De concertos talvez eles são mesmo bastante mais do que eu, mas peças de teatro acho que devemos estar 50-50, se calhar um bocadinho mais eu, mas pronto. Mas sempre tivemos esse ímpeto, e talvez essa exposição a tudo isso também me possa ter de facto posto em contacto com realidades que muitas das vezes pessoas com quem eu estava próximas não tinham tido ainda. E pode ter sido por aí. E depois sempre tive uma educação, não vou dizer muito clássica. Os meus pais nós somos, digamos que eu sou neta de católicos. Os meus avós
Os meus avós maternos eu praticamente não os conheci, a minha avó materna não a conheci mesmo, e o meu avô materno conheceu-me até eu ter 1 ano, eu não tenho memória dele. E os meus avós paternos foram presentes na minha vida até mais tarde. O meu avô era muito crítico da igreja, pronto, e a minha avó era mais queria ir à missa, queria que nós fôssemos à missa, apesar de tinha um grande desgosto de nós não sermos batizadas, e portanto havia ali uma outra realidade para mim. Na casa dos meus pais eles eram completamente ateus, portanto religião era uma coisa bastante distante, com a qual eu tinha contacto pontualmente, com a qual eu nunca compreendi bem, ou seja, nunca compreendi bem a devoção, porque nunca acreditei propriamente nessa realidade em particular, na religião católica. Sempre me fez imensa confusão, e depois o universo católico para mim em criança era muito assustador. Tinha uma tia que tocava órgão na igreja e fazia e tudo aquilo era assim um ambiente assim pesado, muito pesado e muito carregado. Ela tinha em casa dela vários quadros de Jesus Cristo com a cruz, Jesus Cristo na cruz, pronto. E então era um ambiente quase sempre de pesadelo, nunca associei a nada de positivo. Achava alguma graça ir à igreja com a minha avó pelo momento em si, não é? Ou seja, pela partilha que havia naquele momento, e porque a minha avó nos vestia uns fatos que ela fazia cozidos à mão por ela, que ela era uma ótima costureira, que eu achava sempre que ia para uma festa, porque ela era dizer, mas vestir os vestidos de festa das meninas. Nós éramos 3, 2 irmãs e uma prima, andávamos sempre meninas todas juntas. E então ela dizia-nos, vamos vestir o vestido de festa. Eu achava sempre que ia haver uma festa, mas não, era uma missa. E depois ficava sempre muito desgostosa porque não podia ir comer a hóstia, porque não era batizada. E às vezes fugia para a fila para tentar. E conseguiste? Não, nunca comi. Só comi em ficção. Pois é, como a exato. Fica colado no céu da boca. Não fica. Pois. Olha, estava a pensar agora, porque para mim continua a ser assim um bocadinho enigmático de teres essa paixão toda para sustentabilidade sem ter havido assim algum... Pois, não sei. E estava a pensar, será que tem a ver com... Passado. Pois, mas será que pode ter a ver com o tipo de valores com que foste educada, que os valores que te foram incutidos se ligam muito a esta questão da sustentabilidade? Também é possível, sim. Os meus pais sempre foram muito... Sempre me transmitiram valores muito diretos, portanto, no sentido de sermos sérias, de sermos honestas, de estabelecermos uma boa relação com as outras pessoas. Eles próprios eram assim, portanto era fácil fazer modelar uma aquilo, imitação, né? Sim, digamos, como criança. E sempre falaram muito sobre tudo à nossa frente. Isso era importante, ou seja, não havia propriamente conversas muito particulares entre os pais. Havia uma conversa aberta sobre os amigos, quando não se gostava de alguém falava-se abertamente sobre isso e porquê, ou quando havia um comportamento de alguém familiar com o qual nós não concordávamos particularmente, mas porquê e o que é que se pode fazer para modificar, ou o que é que podemos dizer da próxima vez para que não aconteça. Havia um bocadinho este trabalho familiar assim com uma certa naturalidade, sem ser nada de muito pensado. Agora estou quase a verbalizar isto pela primeira vez. Então, assim, tipo, de questionar um bocadinho, a pensar qual é a melhor forma de solucionar esta situação, é isso que estás a dizer? Sim, exatamente. Agora, em relação à sustentabilidade, só se for mesmo vindo da minha avó, mesmo assim... Essa que costurava os vestidos. Essa que costurava, porque ela levava-me às feiras... E era tudo a granel, e eu adorava, com a cesta, adorava todo aquele universo de não trazer lixo para casa. Eu já naquela idade fazia-me imensa confusão a quantidade de lixo, na altura ainda não era muito consciente, mas eu adorava era trazer o granel. E sempre tive uma atração natural, também não sei explicar porquê, porque não tenho ninguém na minha família que tenha este tipo de... ou de decoração em casa, sempre tive uma atração pelo minimalismo e pelos materiais o mais naturais possíveis. Certo. Ou seja, sempre tive uma bocadinha aversão ao plástico, tudo que era de plástico, não gosto muito disso. Mas era uma coisa também de gosto estético, também, vinha um bocado também por aí. Eu acho que a parte da sustentabilidade aliada à estética é uma das melhores formas também às vezes de convencer algumas pessoas a fazerem uma transformação
porque de facto esteticamente é uma área atrativa, porque é uma área limpa que nos deixa a pensar bem sobre as coisas e Sim. que não faz não temos que estar a absorver demasiado lixo visual, porque o lixo visual também é muito importante. Certo. E pronto, e eu não sei se vem daí também, eu sempre fui muito desarrumada e andei sempre a pesquisar em todo lado soluções para ser mais arrumada. Sempre métodos de organização que este é que me vai deixar, mas passado um tempo eu estava outra vez pronto, e as minhas arrumações em casa, a minha mãe ficava louca, porque eu quando para arrumar era para arrumar de uma raiz, sério? era de raiz. Eu tirava tudo dos armários, completamente, e depois punha tudo outra vez. Porque para mim, se não era assim, não era arrumação, era só fingir que estava a arrumar. Mas a verdade é que eu depois ia acumulando o caos. Pronto, sempre fui um bocadinho caótica, desorganizada mentalmente, mesmo a estudar. Não fui uma aluna brilhante, fui uma aluna média, interessada, curiosa, divertida, boa, bastante melhor nas disciplinas com as quais eu sentia empatia, principalmente as disciplinas de artes. Certo. Nas disciplinas de matemática e física, tudo zero. Minha cabeça era um caos total. Eu chegava a casa e já não conseguia perceber nada das equações. Mas pronto, as áreas das artes sempre foram. Também tinha às vezes uma componente, por exemplo, a geometria descritiva. Apesar de tudo, consegui safar-me na geometria descritiva. Foi uma área. Tive algum apoio ao início, tive umas explicações com o arquiteto e ele pôs-me as coisas de uma forma bastante mais clara e objetiva e ajudou-me bastante. E pronto, não sei se não foi também dessa minha busca, desde miúda, por procurar coisas de organização e de... agora é que eu vou fazer a última coisa de ponta de arrumação. Olha, eu estou muito contente porque já aprendi aqui umas táticas de influência bem interessantes. Porque quando nós estamos a procurar influenciar alguém em relação às questões da sustentabilidade, Sim. às vezes, isto tem sido a minha experiência, às vezes deparamos com algumas dificuldades. Uma delas é que para eu conceber e valorizar a sustentabilidade, tenho que ser capaz de fazer alguns raciocínios um bocadinho mais complexos, não é? Claro. De entender as consequências a prazo de alguns comportamentos. E também tenho que ter um interesse por aquilo que está para além de mim, não é? Aquilo que está para além de mim, não só agora, aqui, não é? Os outros seres, mas como também aquilo que está para além de mim temporalmente, não é? E eu acho que algumas pessoas não se ligam a estes temas porque eles rapidamente lhes parecem complexos, não é? Eu acho que muitas das pessoas que, por exemplo, que negam as alterações climáticas é porque isso dá muito trabalho pensar nisso. Claro. É mais fácil acreditar que, não, isto depois passa. Não é? Nós vamos dar a volta. Mas tu ofereceste aqui umas táticas interessantes, que a tática da estética, Sim, não é? A tática da estética, a tática da organização e da arrumação. Sim. E até às vezes uma tática que eu às vezes recorro, que é a tática financeira, que é mostrar que às vezes É uma poupança. que um ganho financeiro. podemos ter alguns ganhos que são autocentrados, são egóicos agora que nos podem ajudar a olhar Exatamente. para estes temas. Portanto, já estou satisfeito. Ok. Porque Então, adeus. Tchau, até a próxima. não, porque acho que uma das coisas que eu e a Mia discutimos quando estamos a pensar nos nossos filhos, e de certeza que isso também é muito importante para ti enquanto mãe, Sim, sim. é como é que nós partilhamos alguns valores sem, como tu disseste, sem os impingir, mas Que às vezes é difícil. que alguns valores possam ser passados, e os miúdos, tal como nós, estão expostos às redes sociais, estão expostos a muita informação. Como é que nós podemos entregar informação que faça sentido para eles? Claro. Não é? Como é que tu fazes isso? Porque acredito que se estes temas são tão centrais para ti, também devem ser importantes na tua ligação com os teus filhos, não é? São. E às vezes dolorosos. Sim. Sim, é assim. Com o mais velho, sempre foi uma coisa natural. Portanto, ele assistiu sempre a esse meu comportamento. Ia comigo às compras e tudo. Mas isso, de alguma maneira, não ficou dentro dele da maneira que eu desejaria. E apesar dele ser... Ou seja, houve coisas que resultaram muito bem. Ele, por exemplo, é super organizado. Yes! Consegui. Nada a ver comigo no lado caótico. Tem bastante menos coisas do que eu. É muito mais minimalista. Ainda sem o saber que está no caminho do minimalismo, ele já está nesse caminho.
E agora, na parte da sustentabilidade, ainda não está muito interessado propriamente, que eu até acho estranho, até já lhe disse, mas como é que com a tua geração atual, hoje em dia, com as greves climáticas à sexta-feira, como é que é possível? Ele já foi a uma das greves. A nossa também. Já foi. Mas ainda não é uma coisa que está assim, um motor ligado dentro dele, como eu sinto que está dentro de mim. Portanto, se calhar também tem a ver com o facto, não é? Porque ele está a aproximar-se do fim da adolescência. exatamente. Né? Mas também estou agora a pensar nisso também, do desenvolvimento do nosso cérebro, que mesmo com o adolescente de 18 anos, o cérebro não consegue pensar tanto nas consequências como o nosso a longo prazo, né? Portanto, isso também pode ser que tu estavas a dizer, não está ali, mas se calhar está, não só está, que ainda não... Eu sinto que está de alguma maneira, não está ainda no dia-a-dia. Certo. Sou eu que arranjei um saco de ir às compras preto ou cinzento, a ser giro, para não ser branco, ou de pano, porque mãe, não vou com isso às compras. A estética. A estética é super importante mesmo. Convencer pela estética é capaz de ser uma das melhores estratégias. E então eu tento de alguma maneira, pronto, ainda agora há 2 ou 3 dias ele foi às compras e eu disse, tenta não trazer muita coisa com plástico. Tenta não trazer. E tens aqui o saco e levas aqui mais um tupperware para trazeres queijo, assim escusas de trazer embalado. Pronto. E então, pronto, e ele já acede a estas coisas. Fica sempre um bocado, ao início quando eu dizia isto do tupperware de levar para a mercearia, ela disse, mas as senhoras já sabem, sim, já sabem, elas já me conhecem. Já até me perguntam quando eu não levo o tupperware, então, não trouxe o seu tupperware? E eu, não, peço imensa desculpa. Não, mas as coisas vão ficando lá, fica uma raiz, não é, disso. Mas ainda não está muito consciente, nem, pronto, só quando eu o confronto e lhe digo, porquê que fizeste este lixo todo, que loucura é esta? E ele pensa se calhar um bocadinho sobre isso naquele momento, mas depois aquilo desliga para outra coisa, claro, que naquela fase de crescimento ainda não interessa muito. O mais pequenino está na fase entusiasta, não é? É diferente, não é? Tem 5 anos e está na fase, também está numa fase, eu e o pai somos muito diferentes, O pai também tem um lado de sustentabilidade, mas diferente do meu, não é tão preocupado às vezes com estas coisas do plástico e tudo, mas com outras questões. E então há ali sempre um certo sarcasmo às vezes na família o mais pequenino diz assim, a minha mãe odeia plástico, quando fala com alguém e que alguém lhe ofereceu uma prenda com plástico, assim, a minha mãe odeia plástico, mãe, está uma briga de plástico. E então há ali um certo sarcasmo já envolvido. Mas ele de vez em quando já diz, mãe, não vamos levar isto porque isto tem plástico. Pois, pronto. E eu tento envolvê-lo, ainda não o envolvi tanto, se calhar como envolvi o mais velho, porque eu fui uma mãe separada aos 2 anos e meio e portanto tive que fazer mesmo muitas compras com o mais velho na altura e portanto ia muitas vezes às compras sozinha com ele, porque não tinha muitas alternativas. Com este não vou tanto, porque felizmente são mais 2 irmãos em casa, há sempre alguém que pode ficar e uma criança dentro de um supermercado não é propriamente a tarefa mais simpática do planeta. De vez em quando levo, mas não é. E então deixo isso para quando estamos em viagem, porque aí fazemos geralmente algumas compras em conjunto e tento aí nessas alturas incutir um bocadinho mais da minha filosofia, principalmente a filosofia de tentar não comprar tanta coisa. Porque ele é exatamente o oposto do mais velho, nesse sentido. Por exemplo, o mais velho não é nada gastador, é bastante poupado. Ou seja, ficaram lá coisas, bastantes coisas. O mais novo não, é o oposto, que é tudo e tudo e tudo. Ofereceram-lhe 3 carros iguais neste Natal. E ele 3 iguais. E ele quis ficar com os 3. Eu disse, não, Gustavo, vamos... Pronto, consegui negociar. Um deles voltou para trás. Mas foi mesmo muito difícil. Foi assim... uma luta e também tentar respeitar que lhe ofereceram os 3 carros iguais e que ele de alguma maneira pronto, tinha algum direito sobre aquilo, apesar de ainda não ter a consciência. Então pronto, foi ali um 2-1 eu fiquei a perder, mas pronto, ele disse, que eu quero pelo menos 2, porque eram telecomandados assim pequeninos para fazer corridas. Eu, pronto, ok, então mas 2 basta, há 2 pessoas a fazer corridas é suficiente, não é preciso 3. E pronto, lá consegui convencer. Eu acho que ele ainda não sabe que eu já devolvi o outro, mas vai saber um dia destes. Então, e pronto, em relação ao mais novo, eu acho que ele vai. E depois também a alimentação com o mais novo foi mais a fundo, por exemplo, do que com o mais velho. Eu, com o mais velho, tinha uma alimentação bastante saudável, mas ainda não tinha ido
tão funda em muitas questões. Ainda comia as papas ainda eram muito embaladas, apesar de serem biológicas, e eu ir à Biocoop, que era longe de tudo e ninguém ia lá, e comprar muitas coisas a granel. O mais pequenino eu quase que fiz tudo do zero, from scratch, portanto não houve nada que de vez em quando compro uma outra papa embalada, principalmente agora assim mais recentemente, que há uma outra papa assim mais com umas composições novas, assim mais atrativas, difíceis de fazer em casa, de replicar, mas ele também é muito, como começou a viajar desde muito novo, ele tem um paladar bastante aberto para criança de 5 anos, ele come muita coisa que a maior parte das crianças não está predisposta a comer. E, portanto, ele é mais fácil nesse sentido, de também em casa tentar passar-lhe. Ele é o meu aliado na dieta vegetariana em casa. Por acaso nós também somos vegetarianos, nós somos 5. Mas nós lá somos, digamos que... Eu sou uma vegetariana que comete exceções, quando às vezes é impossível de contornar, ou quando é em casa da mãe, ou quando é cozinhado lá em casa e é impossível de resistir, porque ainda por cima vivo com uma pessoa que cozinha super bem, mas mesmo super bem. E então há alimentos difíceis de resistir, mas como a maior parte das vezes eu tento nem sequer comprar nada que não seja... Consegue-se ter uma dieta sustentável mesmo comendo carne e peixe? Sim, depende, não completamente. Portanto, nós aliás consumimos a maior parte da carne que é comprada ou é criada em campo ao ar livre, ou até temos que seja biológica, e é em porções muito reduzidas comparativamente com, sei lá, em minha casa talvez aconteça uma vez por semana, na melhor das hipóteses, a carne. O peixe talvez uma ou duas, às vezes. O peixe eu como mais vezes, ou seja, digamos que eu sou uma peixívora vegetariana, não sei, há uns nomes para isso. Pescatoriana. Eu tenho assim uma coisa um bocado de... Eu não gosto nada nem de rótulos, não gosto nada disso. E há uma coisa, e esta coisa da culpa de trabalhar esse lado dentro de nós, não é? Vou comer carne, mas de onde é que isto veio? Como é que isto... Pronto. E a carne é talvez o alimento mais complicado para mim de lidar, porque, por exemplo, o peixe é um animal à partida. Eu normalmente só gosto de comer peixe em bons sítios, peixe selvagem. Pronto, foi o peixe até ter sido pescado, de facto teve uma vida normal. Teve a vida dele. Enquanto uma vaca ou um porco ou o que seja... não teve uma vida normal, à partida, não se come carne de vaca selvagem ou de porco selvagem. Não. O porco, ainda assim, é capaz de ser um bocadinho melhor, depende do porco criado de bolotas e tudo mais, não é? Mas mesmo assim, à partida, são animais que tiveram restringidos, que tiveram num ambiente complexo, e me faz um bocado de confusão essa exploração. Não tanto, também me faz confusão obviamente comer um animal morto, acho que energeticamente não é uma coisa que me atraia particularmente, mesmo no peixe, mas a parte de facto de como é que foi a vida daquele ser até e pronto, e os animais comem e isto também tem um bocado a ver com a lei da natureza, da minha perspectiva, não é? Às vezes quando temos assim, há pessoas que estão muito apaixonadas por uma área ou se até expõem-se publicamente. Agora eu sou uma pessoa que quero ser o mais verde possível, que quero, não é, trabalho a favor da sustentabilidade e por aí fora, e depois ao desviar às vezes um bocadinho, isso vai chegar a uma pergunta, né? As pessoas, quando veem que, mas então, afinal, comes peixe? Exato, há sempre muitos julgadores a isso, não é? Afinal, fazes grandes viagens de avião. Exatamente. Sim, como é que... começaste a falar aqui um bocadinho de culpa, assim, como é que lidas com estas situações? As pessoas às vezes julgam-te ou não? Felizmente, diretamente, eu nunca senti isso. Vejo mais isso a acontecer com outras pessoas que têm vidas parecidas com a minha, ou seja, que fazem um caminho... Mas também às vezes tem a ver com a forma como nós nos expomos, não é? Tentar sempre, de alguma maneira... Porque assim, eu aqui divido-me um bocado, mesmo interiormente, porque eu não gosto muito da palavra do ser moderada, porque eu não sou propriamente moderada, não é? Quer dizer, gosto de ser equilibrada, não é? Equilibrada, mas é comigo própria, é o meu próprio equilíbrio, que é diferente do equilíbrio das outras pessoas. Porque o ser moderada é nem a carne nem a peixe. Sim. É nem uma coisa nem a outra. Parece que não se acredita em nada, mas acredita-se em tudo. Há ali um bocado uma coisa assim desinteressante. E portanto eu não gosto muito dessa palavra. E gosto mais
de procurar o meu equilíbrio sem estar excessivamente condicionada pela culpa, pelas barreiras que a sociedade nos vai pondo durante a nossa existência. E claro que eu, como estou há muitos anos ligada a esta área da sustentabilidade, essa parte toda vem muito mais para cima de mim do que para cima de alguém que não esteja desperto nessa área. Exato. E que isso nem sequer lhe passe pela cabeça. E portanto o que eu tento fazer é filtrar essa informação o melhor que eu consigo e tentar que ela não fique aqui a remoer coisas e tentar resolvê-la também dentro da minha cabeça. E acho que isso fui aprendendo com o tempo. E depois eu sou um bocado assim por baques. Dá-me um baque, não como uma coisa durante imenso tempo e depois começo a tentar resolver o porquê disso. E porque também sou muito facilmente suscetível, não é? De acreditar em coisas, não é? Que me dizem, aquilo faz super mal. Eu, a sério? Isso faz mal? Então não posso tocar nisso. Por exemplo, agora vi a antestreia do filme, vai estrear agora. Acho que é Verdade Oculta, que se chama sim, a tradução. no outro dia. Exatamente. Sim. E eu já sabia do assunto que basicamente que é abordado no filme, que é a perigosidade de um componente químico que se chama CO8, mas que basicamente é o Teflon, que toda a gente sabe o que é, que é o revestimento das panelas antiaderentes e que todos nós temos em casa. Sim. E que o mundo todo está contaminado, mas não tinha noção da profundidade da coisa e pronto, cheguei a casa e ainda não consegui cozinhar nenhuma. Vais cozinhar em quê? Eu não vou cozinhar em nada. Cozinhei, por acaso tinha uma e eu já tinha falado até com o Bárbara, tinha-lhe dito a próxima que compramos não pode dizer Teflon, que isso faz mal. Na altura tinha lido qualquer coisa sobre isso. E portanto sou muito suscetível. Tem que se voltar ao ferro fundido. Tem que se voltar, não sei. Temos que voltar ali a trabalhar qualquer coisa, mas é gravíssimo. O filme, quem puder, que vá ver. Mas também já existem documentários sobre exatamente o que se passou naquele sítio, na West Virginia, onde uma fábrica de Teflon provocou danos absolutamente irreversíveis em toda a população daquela região. Mas o mais grave do que propriamente o que se passou ali é que tudo aquilo foi projetado a nível mundial, todos nós consumimos aquele componente, não há regulação mundial, porque aquela empresa era autorregulada, que é uma coisa que me faz uma confusão. Como é que existe autorregulação? Não pode haver autorregulação. Uma empresa não se pode autorregular a si própria, com componentes que só porque não estão identificados não são considerados perigosos. Pronto, e ali houve uma contaminação massiva das águas, das pessoas, houve pessoas com deformações graves, uma coisa quase tipo Chernobyl, mas passada ali e que é desconhecida da maior parte das pessoas e é incrível como é que aquilo acontece e nós não sabemos. Uma pessoa tende a confiar, entre aspas, nas entidades reguladoras superiores, mas elas não estão nem aí para nos ajudar. Mas já não sei porque é que eu comecei a lançar esta coisa do filme, já me perdi, eu fui aliada, mas tinha a ver com o eu ser muito suscetível a coisas, não era? Sim, de quando te propunham que isso era perigoso. E porque nós estávamos a falar sobre a forma como se eu me sentia demasiado exposta ou seja, que me apontava o dedo, não é? Exato. Quando eu dizia que comia peixe ou que comia carne ou que fazia longas viagens de avião e se isso me gerava de facto um conflito interior. Às vezes gera, mas eu tento resolvê-lo comigo própria e tento que isso não se transporte. Eu sou um bocadinho contida nas redes sociais pela minha personalidade, não sou propriamente aquela pessoa de expor o dia em direto, nunca gostei muito dessa faceta. Partilho muitas das vezes as minhas viagens, 99% das vezes em tempo indiferido. Ou seja, quando eu saí do sítio é quando eu me sinto preparada para partilhar a informação do que é que eu retive daquele sítio, ou as imagens mais bonitas, às vezes são só imagens, mas já estou preparada. No momento em direto, aquilo faz-me confusão. Eu tenho que ter sempre assim um ponto de perspectiva sobre a coisa. Isto, quer dizer, mas não deixem de me seguir por causa disso também, calma. Mas pronto, tenho sempre assim uma relação. Agora, eu tento ser sempre, eu acho que quem me segue sabe isso, sou uma pessoa atenta e tento passar isso um bocado no Instagram, que é a única rede, não é, que eu tenho. E procuras usar aqui a tua plataforma, não é, para
para criares impacto. Exatamente. E transmitires as tuas mensagens. E sinto que há muitas pessoas, é engraçado, que me dão respostas diretas e que, nunca tinha pensado nisso, olha que engraçado, que bela perspectiva, pronto, e só isso já me dá alguma, ou seja, eu prefiro se calhar ter menos seguidores e os seguidores que me seguem serem seguidores atentos àquilo que eu estou a fazer, do que ter não sei quantos mil seguidores deslumbrados com o meu biquíni. Queres-nos falar um bocadinho sobre o projeto que tu tens com a Madalena? Com a Madalena Claro que sim. Então, o projeto surgiu desta necessidade de eu achar que o meu Instagram, precisamente, era uma plataforma um bocado restrita, no sentido em que eu também, como sou atriz profissionalmente, sentia que às vezes era difícil. Eu sou um bocadinho, como sou um bocadinho confusa de cabeça, não gosto muito de partilhar assuntos muito misturados. Às vezes partilho porque aconteceu, ou porque naquele dia aquele encadeamento até fez sentido, mas faz-me confusão. E então gosto de separar as águas, e pensei, bom, mas eu se calhar devia ter uma outra plataforma, um blog, qualquer coisa, onde eu pudesse restringir só este tipo de informação e não misturar com os meus trabalhos, porque ainda por cima muitas das vezes as personagens que eu interpreto e os trabalhos que eu estou a fazer nada têm a ver com aquilo que eu realmente defendo, e portanto são meramente ficção. E portanto eu sentia sempre assim um bocado essa poluição ali. E então quando desafiei a Madalena, porque senti também que nós tínhamos uma empatia nessa área, que havia ali uma busca comum pelas mesmas coisas, e também que sentia que era uma pessoa com quem eu podia trocar muitas coisas, que ela tinha muita coisa que fazia que eu não fazia, e eu fazia coisas que ela não fazia, e portanto havia ali uma troca interessante que poderia acontecer. E foi assim, eu desafiei-a e criámos um blog como primeira plataforma, depois com uma página de Instagram associada ao blog, que é aí que eu gosto mais de partilhar as coisas mais limpinhas da sustentabilidade, e porque eu acho mesmo que a sustentabilidade é mesmo muito clean, muito estética, muito... Pronto, eu tenho mesmo essa relação com isso. Somos nós que fazemos tudo a 100%, portanto é completamente caseiro tudo o que nós fazemos. Nunca tivemos a mão de fora de ninguém, o que nos dá bastante trabalho. E chama-se I Met God and She's Green. I Met God, She's Green, que é basicamente, se existisse algum Deus para nós, seria a natureza. E pronto, esse sempre foi o meu Deus. Quando alguém me perguntava em miúda, durante o meu crescimento, se eu acreditava em Deus, eu acredito numa energia que é a natureza. E ela todos os dias nos dá provas de que tem uma energia superior, de facto, a trabalhar sobre nós. E vem um bocado dessa minha... Foi uma ideia minha, essa ideia do título. E era um bocado também esta coisa... Este título tem várias coisas ali escondidas, não é? I Met God, She's Green, porque vem um bocado a origem do título, é I Met God, She's Black, que, para quem já conheceu esta frase, que é uma desconstrução dos arquétipos que as pessoas têm dentro da cabeça, que Deus é homem, que é, pronto, e então, isso nunca fez sentido para mim, portanto quando foi, e que é branco, não é? É homem, é branco, pronto, e então I Met God, She's Black é a desconstrução disso tudo. E para mim o blog também, eu queria que ele trouxesse esse lado, que é, bora lá desconstruir aqui uma data de temas e tentar mostrar às pessoas de uma forma simples, direta. Às vezes eu sou a mais complexa, eu quero tentar simplificar, mas organizo os posts de tal maneira assim, não, mas isto é importante dizer, e isto é importante dizer, mas tentar passar algumas dessas coisas às pessoas é importante, mas tentar de alguma maneira que elas percebam que nós erramos todos os dias, que quem defende a sustentabilidade são pessoas que todos os dias falham e que todos os dias cometem erros, e é a partir desses erros que nós vamos aprendendo a melhorar. Ninguém é perfeito, mesmo a Bee Johnson, que faz o Zero Waste, que parece quase inalcançável. Eu por acaso escrevi uma vez sobre isso, que era, ela para mim gera-me sentimentos ambíguos, que é, ao mesmo tempo que ela é uma fonte de inspiração brutal, porque ela de facto inicia ali um movimento incrível, ela é quase desmotivadora para quem veja que ela fez um frasco de lixo durante um ano para uma família de 4 pessoas. E então alguém assim, mas como é que é possível? Ela está a fingir. E eu assim, não, é possível no sítio onde ela vive, com as condições que ela tem, com as capacidades que ela tem, ela consegue. Eu acredito que ela consegue. Eu não consigo jamais, em tempo algum, no meu, mesmo em Lisboa, e tendo acesso a várias lojas a granel,
Há, por exemplo, várias coisas que ela tem acesso e que, por exemplo, em Portugal ainda não estão reguladas, como, por exemplo, tudo o que é líquido, a granel não existe, a não ser os detergentes. Exato. Não existe azeite, não existem vinagres, não existe nada disso. Portanto, tudo o que compramos dentro de uma garrafa ainda não existe a granel. E ela consegue aceder a todos esses produtos a granel, não é? Pronto, depois há ali perguntas que ficam por responder, não é? Ela nunca está doente, não tem medicamentos. Sim, não é? Há ali várias coisas que uma pessoa... Eu gostava de fazer um dia uma entrevista com várias questões pertinentes das questões para que me ocorrem, mesmo, assim. Caramba, há coisas que eu não consigo evitar no meu dia-a-dia. E eu não tomo medicamentos praticamente, porque procuro sempre primeiro uma opção mais caseira e mais natural, antes de chegar à última hipótese. Mas muitas das vezes tem que se tomar qualquer coisa, porque felizmente a medicina evoluiu nesse sentido e há coisas que não vale a pena estarmos a sofrer. Eu não sou nada apologista de estar a sofrer. Por exemplo, uma dor de cabeça é uma coisa que a medicina alternativa tem uma certa dificuldade em colmatar no imediato, não é? Claro que se nós estivermos bem de saúde, eu, por exemplo, nunca tenho dor de cabeça, é raríssimo, mas quando tenho uma, epá, ainda bem que existe um comprimido que eu vou logo para o nosso sítio dos medicamentos que tem. Exatamente. Que é basicamente isso que tem. Comprimidos para dores de cabeça. Exatamente. Pronto, por exemplo, há áreas que não vale a pena. E que dores de cabeça são daquelas coisas que nos matam, não é? A pouco e pouco. E então, eu estava a falar dela... Porque ela era tão profissionista, né? Parece tão perfeita nessa área. Exato. É tudo tão mas certo. depois ao mesmo tempo desmotivadora por outro lado. Pronto, então, exatamente, Sim. isto para dizer que os artigos que nós tentamos partilhar no blog, nós tentamos que sejam o mais próximo das pessoas possíveis e partilhando a minha experiência com o meu lado errático ali, não é? Do que é que eu falhei, o que é que eu não consegui, o que é que eu ainda não consegui atingir. Eu acho que isso mesmo muito, muito importante. É como na área da parentalidade, porque se eu te fizer de conta que eu sou uma mãe toda perfeita, nunca erro, primeiro estou a mentir, Exatamente. Segundo acho que estou mesmo a desmotivar as pessoas. A desmotivar, completamente, porque ninguém que consegue. Parece inatingível, não é? E às vezes são pequenas coisas, há ali um clique que se faz dentro da pessoa com uma pequena coisa, ela diz, tinha experimentado isso como tu, também não consegui à primeira, e depois, por exemplo, o copo menstrual, eu partilhei a minha experiência, eu tive um ano com a olhar para mim, basicamente eu a pensar que nunca ia conseguir. E eu partilhei toda essa experiência nesse sentido, da dificuldade que eu tive em começar a usar. E depois, quando usei, de facto pensei, mas como é que é possível? Como é que nunca ninguém me tinha dado isso antes? Sim, né? Como é que é possível? Sim. E então partilharam um bocado também essa estupefacção dos dois mundos, parece que é difícil começar, mas depois de já lá estar, o difícil é pensar como é que nós vivemos sem aquilo durante tanto tempo. Exato. E o lixo que nós criámos, mas portanto não vale a pena. A culpa é uma coisa que não resolve. Não Nada. Não resolve mesmo. Não. E é como as fraldas. Atrapalha, não é? E atrapalha. E as fraldas também, por exemplo, como viajo muito, eu tive que levar sempre fraldas descartáveis, porque é impensável numa viagem que andas daqui para ali e dali para lá. Estar sempre. Não dá para lavar fraldas, não é? Pronto, eu não consigo. Apesar de eu ter uma estratégia ultra poupadora. Estás a ficar assim, como é que tu só levas esse número de fraldas para 1 mês e meio? Eu levo. Porque eu também Vou para sítios quentes. Vou para sítios quentes, esse é um dos sucessos. E outra coisa é que eu levava um fato de banho de fralda, dois fatos de banho de fralda. Funciona então, como descartar. Quase 24 horas, 12 horas por dia ele estava de fato de banho de fralda. Pronto, claro que o problema era a cesta. Não, ele basicamente 2, 3 fraldas por dia. Máximo. E era a conta que eu fazia no máximo, era 2 por dia. 2 por dia, era assim a terceira havia mais umas 3 extra, 4, que era para aqueles dias de acidentes, porque as crianças não são previsíveis e porque há sempre dias que de repente não estamos na praia, não estive sempre na praia e que não foi possível o fato bem, mas consegui equilibrar. Mas tenho sempre, eu acho que as pessoas habituaram-se de tal maneira a este mundo do descartável que mudam a fralda só porque lhes disseram que é de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas e nem pensam. Nem questionam isso. Nem se questionam, não é só sobre a fralda. Quando eu falo sobre a fralda é uma metáfora de muitas outras coisas. Muitas outras coisas na vida das pessoas que as pessoas fazem porque foram habituadas a ver fazer daquela maneira, nunca viram, ou quando vêm ser feito de outra maneira acham sempre um bocado estranho, ou um bocado freak, ou um bocado alternativo demais. Pois, mas tu és um bocado alternativo e tal, e não sei o quê, pois. Sim, não, mas qual é o problema da criança estar com... Aliás, eu, por exemplo, não correu muito bem com o segundo filho, mas com o primeiro correu bem, eu era apologista de deixar a fralda cair,
Não com cocó, não com Sim, cocó, sim. atenção, não com cocó. Mas com xixi, porquê? Porque ele ia se sentir tão incomodado que mais cedo ou mais tarde ele ia querer tirar aquela fralda. E por ele, não por mim. ele, exato. Sim, não, ele se quiser tira, mas ele, com o mais novo, foi exatamente o oposto. Ou as fraldas eram espetaculares e ele adorava estar de fralda. Quentinho. Adorava, sim, adorava. Aliás, foi mais difícil de tirar a fralda, só que ele depois também foi radical. Ele quando tirou a fralda Foi a fralda tudo. Sim. Noite, dia, tudo. Yeah. E nunca fez xixi depois. Foi assim consistente até à última. Tivemos um desses em casa Sim, também. foi a primeira. O segundo, foi assim, exato. Olha, nós discutimos muitas vezes isto aqui no podcast, a forma como cada um de nós utiliza as suas plataformas. Não é? Sim. Que às vezes são plataformas quase acidentais, não é? A tua plataforma foi crescendo por causa do teu trabalho como atriz. Exatamente. Só que depois o que é que fazes com isso? Não é? Exatamente. E há pessoas que utilizam as suas plataformas para veicular valores, ideias, que é aquilo que estás a fazer, e outras procuram só utilizar a plataforma para obter mais benefícios. Exatamente. Por isso, nós assim, acho que damos-te os parabéns por estás Obrigada. a utilizar esta plataforma desta forma tão... Sim, eu tão- tento sempre, de alguma maneira, ser muito equilibrada, mesmo as pessoas que me seguem também sabem isso, que se eu por acaso partilho alguma marca ou alguma coisa onde eu fui, pronto, vou ser mesmo sincera, 98% das vezes, há uns 2% que me escapam, porque eu também não sou perfeita, não é? Mas 98% das vezes são marcas que eu fui lá parar porque eu procurei, ou porque houve um encontro feliz de realmente ser uma coisa em que eu acreditava. E portanto muito poucas vezes eu partilho coisas em que não acredito ou que não vou usar ou que não fazem sentido na minha vida, isto para falar desse teu lado, não é? Do lado proveitoso. E pronto, e digamos que eu rejeito mesmo muita coisa e já muita coisa não me vem parar a mim. Por exemplo, ainda ontem estava a falar com o Torreman da Central que me agencia, né, nessa área, e ele diz, gosto muito sempre da tua perspectiva porque tu depois logo à partida nem vale a pena sequer fazerem proposta. Não vale a pena sequer, portanto há muitas propostas que não chegam sequer a acontecer porque à partida eu não me identifico e portanto se calhar financeiramente posso não ter ficado a ganhar muito, mas isso não me preocupa nada, sinceramente, porque depois tenho tido outros ganhos e esses ganhos vêm de outra maneira. E é um ganho interior. E é não um ganho interior de estar sempre bastante alinhada e confiante comigo própria de que de facto e as pessoas dão-me esse crédito, ou seja, há muita gente que diz, pois, mas tu quando partilhas é porque eu já sei e eu fui logo fazer não sei o quê porque tu fizeste ou porque já sei que é bom, porque, ou pelo menos está alinhado contigo. Isso, o ser bom ou ser mau é muito relativo, não é? Certo. Mas já sei que está alinhado com aquilo que tu gostas de fazer. E isso, pronto, também me deixa satisfeita de que há ali um lado de confiança, não é? Das pessoas que me seguem, de sentirem que de facto não há uma partilha fortuita ou gratuita de coisas só porque sim, ou porque isto vai-me trazer imensos likes, imensos seguidores. Eu, aliás, sou completamente apologista, acho que devia ser aplicada aquela regra que acho que, que já foi aplicada, não sei se é no Brasil, onde é que foi, de tirarem os likes. Acho que alguns, está a acho ser que testada aqui a nossa também. filha disse que não consegue ver, acho eu. Aqui, Ela não alguns consegue, eu utilizadores consigo. em Portugal já não conseguem. Eles vão aleatoriamente. acho que estão em teste. Para medirem o que acontece. Eu acho que sim. Olha, Mia, antes de... Estamos a chegar aqui ao fim da conversa Sim. e eu sei que tu tens uma pergunta final, não é? Que é a Sim. pergunta como nós terminamos sempre estas conversas, mas eu tenho uma pergunta antes dessa. Então, shoot. Mas agora eu vou desviar ligeiramente o tema da conversa. Sem problema. É interesse pessoal como coach. Certo. Porque gostava de fazer uma pergunta apelando diretamente à tua experiência enquanto atriz. Porque eu, como coach, não é? Quando estou a ajudar pessoas que estão nos seus processos de transformação, de mudança, não é? Lido todos os dias com a resistência à mudança e com a dificuldade em mudarmos o nosso comportamento, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. E um ator é alguém que se especializou precisamente em operar essas mudanças num curto espaço de tempo. Não é? É transformar-se numa pessoa diferente. É transformar-se às vezes em alguém que Mas tem... com resistências também. Imagino com resistência. E imagino que seja mais fácil fazer uns papéis do que outros. Sim. Mas nós até costumamos apreciar um ator pela sua capacidade de desempenhar papéis muito diferentes. Claro. E de se transformar numa pessoa com valores muito diferentes dos seus. Exatamente. Aqui é que eu quero beber um bocadinho da tua experiência, que é, tu conseguiste ou consegues levar para a tua
à construção da tua persona, Joana, Sim. consegues levar alguma desta flexibilidade que tens enquanto atriz? Ou seja, quando descobres que há alguma coisa na tua vida que não está a funcionar muito bem ou gostavas que fosse diferente, Sim. tens capacidade depois de mudar como se estivesse a mudar de um papel para o outro, ou aí já tens mais resistência e dizes, não, eu não sou assim, ou isto para mim é difícil. Eu sou muito flexível, Sim? mesmo. Não sei se vem de facto desse trabalho feito desde que comecei a trabalhar nesta área, que também começou assim um bocadinho acidentalmente. Não foi bem acidental, porque eu desde miúda que já manifestava esta vontade de incorporar outros papéis, de fazer outras coisas e de não... Sempre fui muito tímida, portanto sempre tive uma relação resistente logo ao primeiro impacto. Depois isso foi uma coisa que o teatro me trouxe de bom, não é? Em termos de desenvolvimento pessoal, o teatro, eu acho que devia ser obrigatório. Ainda hoje acho mesmo, devia ser uma disciplina que devia fazer parte da primária, do primeiro ciclo, devia mesmo fazer parte, porque é um trabalho tão profundo e que nos dá a autoconfiança. Para mim, acho que é a chave durante todo o crescimento. Uma criança que desenvolve a autoconfiança é uma criança que tem capacidade e que acredita em si própria, e quando se vê perante um problema consegue dar a volta porque acredita que ela é capaz de dar a volta. Eu sempre tive, apesar de ter sido uma adolescente assim um bocadinho, como é que é dizer, medrosa em algumas coisas e um bocadinho problemática. Eu era muito de paixões platónicas e tinha sempre medo dessa abordagem. Eu não era nada, não me expunha com muita facilidade, mas ao mesmo tempo eu acreditava muito na minha capacidade. E acreditava que ia chegar um momento em que eu ia pô-la em prática. Não sabia quando é que era. Naquela altura ainda estava muito na descoberta. Ainda não era uma coisa... Se calhar nós às vezes até temos esse lado de incompreensão para com os nossos filhos. De achar que eles não estão nem aí, de repente faz-se o clique de um momento para o outro, não é? E eu passei assim um bocado essa fase e depois de repente fez-se o clique. E portanto, sempre fui de alguma maneira trabalhar... Eu sempre fui muito disponível e essa flexibilidade sempre esteve dentro de mim como pessoa. Eu adapto-me com muita facilidade a qualquer ambiente, mesmo que seja muito diferente do meu. Chego a qualquer sítio, adapto-me bem a vários níveis, e agora então com estas viagens todas ainda mais. Houve um trabalho, desde que eu estou com o meu namorado há quase 11 anos, ele é mesmo viciado em viagens e portanto... É um vício chato, eu sei. E então isso leva-me ainda mais a estar predisposta, estou muito predisposta a conhecer outras culturas, a adaptar-me, a gostar muito das coisas, e eu acho que vem daí. Por exemplo, eu como atriz, quando me propõem uma transformação, aquilo que me preocupa mais na personagem não é se ela é má, se ela é boa, é se ela é coerente. E isso é o que mais me chateia, é quando ela não é coerente no que está escrito. E irrita-me imenso, assim, mas como é que ela pode estar a fazer isto? Isto não faz sentido, por favor. E isso é o lado que às vezes me enerva na escrita e em televisão, às vezes por causa da forma como as coisas são escritas e porque são muitos episódios e porque é difícil de manter ali uma sustentabilidade na história, porque às vezes são pedidas coisas aos autores que nós nem sabemos e as personagens têm que ir atrás daquilo que lhes foi pedido, as personagens perdem a coerência e isso é das coisas que mais me chateia. Isso no teatro já não acontece praticamente, é raro, acho que nunca me aconteceu como atriz. Já me aconteceu haver espetáculos em que haveria coisas incoerentes, mas é diferente de haver uma personagem que está escrita de forma incoerente, não é? E portanto para mim tem que fazer sentido, ou seja, aquela personagem tem uma lógica, mas claro que eles nos desmontam, vêm sempre com argumentos assim, mas as pessoas também são, as pessoas não são sempre coerentes. Sim, é verdade, eu também não sou sempre coerente, mas é difícil acreditar a 100% naquilo que nós nos predispusemos a alterar dentro de nós para encarnar todos aqueles valores que são diferentes dos nossos e que às vezes é mais fácil, não é? De encarnar uma personagem completamente oposta à nossa persona. De uma que é só ligeiramente ao lado, não é? Às vezes parece. Mas também numa novela fazer uma personagem muito dispar, por exemplo, uma personagem muito má, é muito cansativo. É uma energia permanente de alguém que está sempre contra e é muito cansativo. São coisas que também temos que aprender a resolver como atores, de não nos deixarmos embrenhar por essa energia, porque é muito absorvente.
Mas como pessoa sempre me senti muito, eu sou mesmo, quem me conhece sabe isso, eu adapto-me com muita facilidade. Se me despejassem num sítio qualquer random, não é? Tipo, completamente ao acaso, eu ficava ali e acabava por me adaptar, nem que fosse ir buscar pauzinhos e coisas. Por exemplo, eu safo-me muito bem a fazer coisas onde não há nada para fazer, é preciso fazer um curativo, eu rasgo um bocado o vestido, eu faço isto, enrolo e tal, não sei, pronto, sou um bocado assim. Vi muito MacGyver, não é? Quando, na minha adolescência. Vi MacGyver na adolescência, mas gosto de me sentir assim, dessa maneira. Agora, sou às vezes, se calhar, isto é o que eu acho sobre mim própria, não é? Mas eu às vezes há coisas que se calhar não sou assim tão flexível. E, por exemplo, eu sei que tenho vindo a piorar, tenho vindo a piorar um bocadinho na minha capacidade de resistir às parvoíces que se fazem, por exemplo, na área da sustentabilidade à minha frente. Às vezes eu própria sinto-me um bocadinho intolerante e tento-me controlar, não é? Tento-me pôr no papel sempre da outra pessoa e perceber em que meio é que ela está, porque é que ela não está a perceber, ou porque é que ela não está a fazer isto, ou porque é que ela está... mas de dia para dia é assim, mas há tanta informação, por favor. Pronto. Não faz sentido essa ignorância. Não faz sentido essa ignorância. E há coisas que são mesmo gritantes, não é? E pronto, e a nível governamental então ainda há coisas que uma pessoa fica, mas como é que é possível nós ainda estarmos... parados, sabe-se lá onde é, na não regulamentação, não é? Porque certo. Nessa área, por exemplo, do granel e depois fala-se, vai-se acabar com o plástico de utilização única. E o que é que isso quer dizer? É só o saquinho de plástico ou é também uma embalagem que serviu apenas para embalar aquele produto e chega-se a casa e abre-se essa embalagem? Isso também foi utilização única. Isso vai acabar? Eu acho que não. A fruta biológica toda embalada em plástico nos supermercados. Exato, nos supermercados que dizem que não, porque ela não pode ser contaminada. Sei, por favor, então está contaminada com plástico, não pode estar ao pé de uma frutinha que foi criada com químicos, mas pode estar ao pé de um saco de plástico. Exato. Isso não faz sentido nenhum. Não, ainda há ali muita coisa da regulamentação que tem que ser alterada e que não faz mesmo sentido nenhum. E já me fizeram coisas como, por exemplo, eu estar com o saquinho de pano para comprar o pão e meter-me um saco dentro do pão dentro de um saco para meter dentro do meu saco. Eu, não, por favor, eu não quero isso. Mas pronto, isto também, eu acho que o nosso papel como consumidores é um papel também de educação, como eu digo, é educação de paciência chinês, não é? Aquela paciência de ir fazendo as coisas de passo a passo. Já há sítios onde eu vou que já sabem, como eu estava a contar há bocado, aquela a senhora lá a senhora da mercearia que já diz, então não trouxe hoje a sua caixinha, pronto, e isso são coisas que vão acontecendo naturalmente e que eles percebem que os consumidores estão realmente a mudar, não é? Que de facto as pessoas já não estão... E tu não tens medo de ser um bocadinho incómoda naquelas situações, às não é? vezes arrependo-me de não ter sido incómoda. Exato. Não tenho medo de ser incómoda, mas quando tenho medo, estupidamente, não é? Porque... lá está, não sou perfeita, muito longe disso, fico, que estúpido, deveria mas porquê é que eu não disse logo e porquê é que eu não me antecipei? Porque eu acho que fico mesmo, quando me consigo antecipar, fico mesmo feliz, porque geralmente a resposta é muito positiva. Por exemplo, agora há pouco tempo aconteceu-me num restaurante que eu já sabia que servia sempre palhinhas de plástico. E também garrafas de plástico, não tinham garrafas de vidro e eu já sabia. E então eu pedi, olha, pode-me trazer, que somos 5, pode-nos trazer um jarro com água. E eles nunca tinham tido esse pedido ainda nesse restaurante. E eles foram super simpáticos. E eu depois fiz um pequeno post no Instagram a falar sobre essa partilha e de que eles mandaram uma mensagem pessoal a agradecer e a dizer que iam tentar fazer melhorias nesse sentido no restaurante. E portanto, se cada pessoa fizer uma pontinha, é um pedido só, não é? Não custa tentar, claro que há sempre os mal dispostos. Não quer gastar dinheiro em garrafas em água. Assim, não tenho que gastar dinheiro em água. A água da torneira é ótima, pode ser bebida, foi feita para isso, está testada, está controlada e é ótima. Aliás, provavelmente bastante melhor do que uma que esteve não sei quantas semanas, dias, horas, meses dentro de uma garrafa de plástico. E por isso eu acho que esses pequeninos impactos às vezes parecem pouca coisa. E isso que estavas a perguntar é uma questão pertinente,
que é, nós às vezes temos medo, não é? De ser incómodos, de se chatear, e eu às vezes fico ali, porque já sei, pronto, vai ficar tudo a olhar para mim, e não sei o quê, e eu não me apetece. Ou seja, a dica aqui... Eu quero só, porque eu gosto de passar despercebida nos Exato. sítios, ninguém tenha reparado que eu estive ali. Isso faz um bocadinho parte da minha personalidade. Não sou nada de me chegar e de... Estou cheguei. aqui! Não. Se eu passei discreta, passei feliz. Mas então a dica ou o pedido é para as pessoas, para serem mais sustentáveis e mais verdes, e têm que ter coragem para ser um bocadinho mais incómodas. Exatamente. Não é? É o nosso pedido. Sejam mais Porque isso vai de facto gerar a mudança a pouco e pouco, porque a partir do momento em que as empresas que nos dão os produtos perceberem que nós já não estamos predispostos a consumir aquele tipo de produtos e que há cada vez um maior número, para já começam a aparecer no mercado alternativas. Exato. É por aí que começa, não é? E então as pessoas que já não querem aquele vão procurar a alternativa que já vem embalada em vidro ou vem embalada em papel, e portanto isso começa a acontecer. Hoje em dia já há muitas alternativas a muita coisa, ainda há alguns produtos, e porque Portugal é um meio pequeno e é mais difícil certo tipo de coisas, e porque não faz parte da nossa cultura. Por exemplo, estou-me a lembrar agora do tofu, que é uma coisa que eu consumo periodicamente. O tofu ainda não consegui encontrar de nenhuma outra forma que não seja embalado em plástico. É verdade. Não existe a granel, ainda não existe ninguém que receba uns Olha, há blocos uns frascos tofu. de vidro, acho eu. Acho que havia frascos de vidro, mas é muito pouquinho. Eu nunca vi em Lisboa. A Ana Milhazes falou disso uma vez num programa e eu pensei, tenho que ir procurar estes frascos de vidro, mas ainda não encontrei. Mas são bem pequeninos. Pois, era uma para boa uma família de alternativa. 5. Pois, uma pessoa traz não sei quantos Exato, frascos de vidro para casa, o que é melhor, não é? Exato. Pois. Bom, acho que temos mais uma pergunta, não é? Sim. Tu tens mais uma pergunta. É a pergunta final. A pergunta final para já. Embora eu já tenha aqui mais não sei quantas, mas pronto. Eu tinha mais 35 perguntas, mas Exato. Fica para a próxima. Olha, nós costumamos finalizar com a pergunta que é: o que é para ti uma vida mágica? Uma vida mágica é... Não tinha visto esta parte. Não estava nada preparada. É assim, eu por acaso acho que a minha vida é muito mágica e nesse sentido sinto-me super realizada. Mas eu acho que uma vida mágica é composta daqueles momentos dentro da nossa memória em que nós realmente conseguimos estar conectados connosco próprios e com as outras pessoas. E esses compõem a nossa memória de uma forma mais rica, mais densa, mais saborosa, e trazem-nos este bem-estar de querer continuar vivos, de querer continuar a tentar repetir esses momentos eternamente. E eu acho que a vida é isso, é tentarmos uma vida mágica, é isso, é tentar que esses momentos sejam conscientes. Às vezes não são sempre positivos, porque o não positivo às vezes é um crescimento e também faz parte do nosso interior, e não quer dizer que ele seja menos mágico por causa disso. Foi mágico naquele momento, se calhar, ter sabido uma má notícia para depois então conseguir dar maior valor a outra coisa, não é? Também posso-me considerar uma afortunada, não é? Da vida, não é? Mas também acho que tem a ver com a nossa predisposição, não é? Quando nós cá estamos, nós abrimos, digamos, o nosso espectro e as coisas vão ao nosso encontro se nós formos também um bocadinho atrás delas. E eu sempre fui à procura de um lado positivo, de um lado do lado da conectividade, de estar com pessoas que me transmitissem algo mais do que só uma superficialidade, não é? De tentar estabelecer, de facto, eu adoro esta coisa de nós estarmos aqui a trocar as ideias que nós às vezes temos assim fechadas dentro da nossa cabeça, e de trocar pequenas estratégias, porque eu acho sempre que falamos pouco, não é? Eu sei que falo muito, mas nós também falamos muito. E queixo, os meus filhos queixam-se imenso dos meus telefonemas longuíssimos. Por exemplo, eu não sou nada boa a escrever mensagens escritas, sou péssima a transformar o meu pensamento em escrita, não sou muito boa a escrever, por isso o meu Instagram é sempre, por exemplo, como veículo de textos curtos e diretos e simples. Não é uma área que eu seja particularmente feliz, mas pronto, quando consigo ser concisa já me sinto realizada. E eu sou melhor, de facto, a comunicar diretamente com as pessoas, a falar com elas. E então, por exemplo, eu falo quase dia sim, dia não, com a minha mãe ou com a minha irmã, horas e horas e horas, e estamos sempre a transmitir e a comunicar coisas e a falar entre nós, e também com várias amigas minhas, com quem, por exemplo, se ficar um ano sem desligar,
quando ligamos, é como se eu tivesse estado com elas ontem, Yeah. nós estamos 1h30 ao telefone, mas com a maior das tranquilidades. Claro que isto para os meus filhos faz imensa confusão. Mãe, estou aqui. Mãe, estou ao telefone. Há horas, o que é que se passa? Pronto, isto para voltar aqui à vida mágica, eu acho que uma vida mágica é isso, é estarmos o mais conectados possíveis e percebermos, termos essa consciência de que a nossa vivência é composta das nossas memórias e que se elas forem ricas, não é? Bem vividas e bem saboreadas, vão compor um ser mais forte para o futuro, ou seja, cada passo que nós damos é melhor. Eu sinto-me hoje muito mais rica do que quando tinha 20 anos, mas muito mais, não é? 1000 vezes mais, muito mais realizada a vários níveis. E a realização também às vezes é outra coisa que me faz um bocado de confusão. Por exemplo, nas entrevistas clássicas, nós estávamos a brincar com isso no início, nas entrevistas clássicas há sempre uma tendência de, então o que é que a realiza? Qual é que seria a personagem que a ia realizar como atriz? Eu não tenho nenhuma personagem na minha cabeça, todos os trabalhos me realizam em certas áreas. Não, claro que há trabalhos que são incríveis e são desafiantes e nos obrigam a transpor barreiras interiores. Por exemplo, um trabalho de cocriação, eu fiz agora com a Vera, fizemos 2 espetáculos grávidas e houve uma magia incrível, que eram 7 atrizes grávidas juntas a trabalhar, é uma loucura absoluta, mas foi uma partilha e um transpor de várias barreiras. Eu nunca tinha partilhado a minha gravidez, porque eu tive a primeira gravidez muito nova e na altura da minha geração eu era a única grávida. Claro. Conheci uma rapariga com quem troquei roupa de bebê que tinha estado grávida mais ou menos um ano antes e então nós estávamos as duas um bocadinho a partilhar as experiências da dificuldade de dar de mamar e tal, mas pronto, como tinha 25 anos tudo aquilo passou assim um bocadinho mais soft. E nesta segunda gravidez foi tudo muito mais consciente e houve essa partilha com todas as outras atrizes e houve essa realização, ou seja, há projetos que de facto nos realizam imenso sem nós sabermos, não é? Certo. Sem nós estarmos a projetar, sem eu saber antecipadamente que aquilo ia-me acontecer e que era aquilo que me ia realizar. Esta coisa de estar a antever o futuro, não. Eu sou zero. Não, eu gosto de projetar coisas boas para o futuro, de imaginar que tenho muita coisa para fazer, ou seja, que não vou conseguir fazer tudo o que quero em vida, mas vou continuar a projetar tudo o que gostava de fazer, mas não gosto de estar a concretizar ou de especificar em demasia o que é que me realizava no futuro. Nem eu sei, não faço ideia. Se calhar amanhã vou-me realizar com uma coisa surpreendentemente nova, que eu não estava à espera e que alguém me mostrou e que, pronto. E agora vai ser com a incrível. tua próxima viagem. E agora a minha próxima viagem. É isso. Vai ser mais uma realização de certeza. Eu vou-me meter lá na malinha. Acho eu. Na minha mínima linha, que eu só levo uma mínima linha. Pois, acredito. É só de mão, é só de mão. É? É, para mim e para o Gustavo. Muito bem. Aprender a ser minimalista. É mesmo. Bom, penso que temos que finalizar. O Pedro já nos está a dar aqui o look. Tá bom. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Obrigado pela Estamos inspiração. Sim, obrigada. Até nós e até às pessoas que Gostei muito que da nos conversa. vão ouvir. Sim. Foi Vamos muito enviar as boa. outras perguntas por mensagem, porque ainda continua aqui. Não, podemos combinar agora um café. É. Boa. Então, obrigada, Joana. Obrigada, muito Obrigado. obrigada. Obrigado.